esse versículo, nós vamos ler apenas 2 versículos aí de Colossenses, versículo 6 e versículo 7. Eu estou junto com o grupo de mulheres, participando de compartilhar um livro que é de Viviane Martinelli. Acho que é isso o nome dela. E fala sobre mulheres enraizadas. Não é uma mensagem só para as mulheres, é para a mulher, onde todos nós precisamos estar enraizados em Deus. E existem alguns aspectos falando sobre esse trabalhar de Deus na nossa vida, para que nós tenhamos profundidade, firmeza. Se nós não estivermos enraizados em Deus, qualquer vento que der sobre a nossa vida, a gente cai, murcha, é arrancado, é levado pelo vento. E por isso que é importante nós buscarmos em Deus essa profundidade. E através de estarmos enraizados em Deus. Amém? Colossenses capítulo 2, vamos abrir o versículo 6, versículo 7. Louvado seja o nosso Senhor. Eu vou estar dizer assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém nos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amém? Versículo 6, em outra versão, fala assim: portanto, assim como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graça. Então, nós vemos aqui que na versão que eu li da minha Bíblia, por isso que eu coloquei aqui no celular, na versão do celular, ela fala sobre estar enraizados e edificados. Onde nós vimos aqui, isso aqui, pega tudo, deixa eu sair também. Onde nós vemos que aqui, na versão da minha Bíblia, diz assim: arraigados e edificados nele. Que é enraizados. Arraigados quer dizer regados, né? Mas nós vemos que o Senhor quer trazer nesse texto, nessa passagem aqui para nós, uma vida enraizada, ganhando profundidade nele. Vocês estão com uma revista, a qual o pastor falou para estudar a revista lição 9 e lição 10, né? Lição 9 e lição 10, que amanhã ele vai fazer um resumão dessas 2 lições. Se você não leu, não está a revista. Se ela ficar na estante, não tem valor nenhum. Se ela ficar só na cabeceira da cama, também não tem valor nenhum. Se ela ficar pegando poeira, não tem valor nenhum. Mas quando ela abre, você lê, glória! Aí você é edificado. Aí você começa a entender o processo de amadurecimento. Amém? Então você tem amanhã, pastor, amanhã eu disponível. Então reserve dele, senão você vai para o lugar onde o descanso é eterno. Ninguém quer ir agora, né? O homem quer. Então vamos ler, vamos regar a nossa planta, vamos estar enraizados no Senhor. O que nós vemos aqui, amados, nesse versículo, que nós podemos assim nos aprofundar, e estarmos enraizados em Cristo, existe um significado para a nossa vida. E isso é algo diário. O que significa estar enraizados em Cristo? Será que vocês podem imaginar o que significa estar enraizado em Cristo? Que raízes são essas? Quando a gente olha para a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 15, alguém sabe João 15? Fala sobre o quê? João 15, sobre a videira verdadeira. Ele disse: vós sois o ramo, né?
Cristo é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos o ramo. Então, nós precisamos entender que o crescimento nosso está em permanecer em Cristo. Ninguém consegue crescer, viver fortalecido, manter uma comunhão, sem buscar uma conexão profunda com Deus, uma intimidade com Ele. Então, amados, se a minha vida for uma vida rasa, em relação à leitura da palavra, à oração e a buscar sentir a presença de Deus, você vai ver que você pode ter dinheiro ou não, você vai continuar com a mesma busca de tristeza ou vazio. Porque às vezes, irmão, nós estamos canalizando, apontando na direção errada, dizendo assim, que se eu tivesse agora a minha vida financeira fosse outra, os meus problemas estavam resolvidos. Claro que vários problemas estavam resolvidos porque são concernentes à parte financeira. Mas interiormente, a nossa vida, a nossa mente, nosso psicológico, ele não tem a ver com somente realizações pessoais ou com aquilo que você adquiriu. Nós somos um ser espiritual. Então você tem uma mente que tem emoções, que tem vontade, mas a satisfação da sua alma está em Cristo. E isso você só consegue compreender com a ação do Espírito Santo. Porque o homem que está no mundo, a pessoa que está no mundo, você pode dizer assim, que prazer tem aí nesse cigarro? Ele vai dizer, é muito bom. Eu relaxo. Eu me desestresso quando eu fumo cigarro. E não precisa nem ser um cigarro na ponta. Outros vão dizer assim, eu fumo baseado porque, como baseado, eu fico de boa. A minha cabeça é o que me dá força. Ou então eu fico mais com energia. A pessoa do mundo, ela vai dizer que a vontade dela está atrelada à satisfação de um desejo, de um prazer. Só que a pessoa que recebe a Jesus, que nasceu de novo, mesmo que esteja fraca, ou enfrentando um momento de luta, ou de distanciamento, de esfriamento, a sua alma vai continuar clamando por Deus. Ela vai se apegar a algumas coisas, vai, porque ela tem necessidade, ela tem carência. Então ela pode se apegar a um celular, ela pode se apegar a uma televisão, ela pode se apegar a um jogo, ela pode se apegar a seja lá o que for, né? Coisas dessa vida. Eu me satisfaço trabalhando. Tem gente que ela fica trabalhando numa agilidade, numa disposição de fazer as coisas, só que aquilo ali, ela pensa que é disposição física somente. É a mente acelerada que está buscando preencher-se. E ela, como não quer parar para identificar qual é o vazio ou a razão dessa necessidade de se preencher, ela vive nesse ativismo. Você consegue entender? A alma, ela sempre vai buscar refúgio. Presta atenção, viu? A alma vai buscar refúgio. Se ela não tiver Jesus Cristo como seu refúgio, ela vai se refugiar em outras coisas, em outras realizações. Ela vai se jogar no trabalho, ou ela vai se jogar em cima da cama. Ela vai ter disposição em dizer assim, eu estou com a meta, eu tenho que poder ser, eu tenho que ainda fazer isso e aquilo outro. E ela enche a mente dela pela meta. E ela começa a criar disposição, como fosse um foco, como fosse um alvo, como se fosse uma conquista. Mas na verdade é a alma ansiando por realizações, por satisfações. E aí eu digo, amados, que estar enraizado em Cristo é realmente você entender que você precisa estar conectado em Deus. Você precisa estar com Deus, ter intimidade com Deus. Vamos lá para o Evangelho de João, marca sua Bíblia em Colossenses 2, deixa marcado. Mas vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 5. Não é correto, viu, irmão, falar Evangelho de João. O Evangelho de João é o Evangelho de Jesus Cristo, certo? O correto é Evangelho de Jesus Cristo segundo João escreveu. Né? Mas o vício do falar, né? O vício
de falar terrível. João 15. Veja, Jesus disse para nós, está em vermelho na minha Bíblia. Algumas Bíblias, as passagens que são Jesus Cristo falando, ficam em vermelho. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Né? Em outras versões fala que ele é o agricultor. Amém? Verso 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vamos lá. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Está vendo como foi o ponto de vista, fez toda a diferença na leitura? A primeira leitura eu fiz errada. A segunda leitura eu fiz certa, e aí dá para a gente entender melhor, não é? Vamos lá. A leitura, se você desenvolver a leitura, você vai ter uma melhor compreensão. Pastor, mas eu sou ruim de leitura. Então você, antes de ler, todos devem orar e dizer: Senhor, me revela, me ensina, me capacita, abre o meu entendimento, que eu possa compreender o que o Senhor quer falar comigo. E mesmo que você seja uma pessoa que tenha pouca leitura ou dificuldade de entendimento, o Espírito Santo de Deus te capacita. Amém? Todos creem? Toda vara, olha aqui, versículo 2. Em mim, ó, que não dá fruto, a vara pode estar nele. Na videira verdadeira. Mas não dá fruto. Aí diz que ele tira. Pastor, então eu posso estar nele, mas não está dando fruto? Eu posso estar nele, mas não está conectado, injetado ao ponto de poder ficar assim? Porque há muitas vezes que a gente diz: eu estou em Deus. Quando você pergunta assim: quantos têm de Jesus? Aí, amém? Quantos fazem parte dessa igreja? Amém? Quantos são batizados? Amém? Isso vai fazer dizer, você vai fazer você se sentir: eu sou de Cristo, sou cristão, sou cristã, sou cristão, estou nele. Mas ele diz assim que existe uma vida que dá fruto. E a razão, eu não estou falando aqui de ganhar uma maçã. Porque existe um processo para que uma árvore chegue ao ponto da fruto, sim ou não? Sim. Mesmo que você não tenha muito conhecimento sobre plantação, mas eu creio que todo mundo aqui tem noção. Ninguém coloca um pé de manga agora e da próxima semana vem e já tira a manga. Não. Pé de coco, daqui a 15 dias já tira coco. Não. Não existe um processo, não existe um tempo para chegar a dar fruto. Ele está dizendo que essa vara ficou nele, permaneceu nele, mas não chegou ao ponto de frutificar. Aí ele diz: eu tiro, mas a que dá fruto, eu a limpo, para que dê mais fruto ainda. Então ele faz um trabalhar, existe um cuidado de Deus. E é sobre esse processo de enraizamento, de estarmos enraizados. Você vai perceber que o trabalhar de Deus não é que a gente cresça visivelmente, notoriamente, do lado de fora. O propósito de Deus não é que você mude por fora. Existem pessoas que elas chegam e dizem: mas se eu chegar para a igreja, eu vou ter que ter cabelo branco, eu vou ter que deixar de usar brinco, eu vou ter que usar saia longa, eu vou ter que deixar de usar batom, ou os homens, eu vou ter que deixar de jogar bola, eu não vou poder usar um short, ou ficar sem camisa dentro da minha casa, eu não vou poder dormir mais, né? Em nome de dormir de cueca. Aí eu não vou poder dormir de cueca mais, porque senão o Jesus vai me buscar dormir e me deixa que eu estou sem espaço. Irmão, você não confia, eu já ouvi gente dizer isso, que Jesus queria deixar ele porque ele estava dormindo de choque. Imagina o que foi. Então eu quero dizer para vocês, amados, que não é o que acontece do lado de fora, é o que acontece do lado
aqui dentro. Porque quando está acontecendo algo dentro de você, você está ganhando o quê? Profundidade nas raízes. E esse é o maior interesse de Deus, que a gente comece a ganhar profundidade na raiz, para que a gente possa brotar sobre a terra e começar a ramificar, florescer ao ponto de dar frutos. Então é um processo. Ao trabalhar existem pessoas que eu não sei, né, não pesquisei para saber qual que tem, como, por exemplo, as câmaras, né, leva anos e anos para nascer câmaras. Mas existe pés de fruta que você planta um ano, outro ano, eu não sei, 2 anos depois, 3 anos depois, já está dando fruto. Existe um tipo de coqueiro, se eu não me engano, ele é bem pequenininho, mas eles plantam e eles já, pequenininho, eles já dão pouco. Existem espécies, né? Cada espécie. Então, eu quero dizer, amados, que essa questão de frutificar é o que vai acontecendo do lado de fora. Mas o que está acontecendo do lado de dentro? Amados, Deus nos conhece no profundo. Aqui eu posso ter cara de crente, vestir roupa de crente, ter cabelo de crente, mas meu coração ser imundo, maldoso, maléfico, cheio de maldade, de egoísmo, cheio de vanglória, cheio de orgulho, cheio de soberba. É por isso que muitos, naquele grande dia, vão ficar surpresos, porque vai dizer: Senhor, eu ia para a igreja, eu era dizimista, desapartado de mim, eu não conheço. Porque o que nos aproxima de Deus não é o mundo, não é a quantidade de tempo que eu tenho indo para a igreja. O que nos aproxima de Deus não é quantas vezes eu li a Bíblia, mas é o quanto essa Bíblia está em mim, o quanto essa Bíblia fez parte da minha vida, o quanto ela me transformou, o quanto essa palavra foi suficiente para limpar o meu coração, para tirar as mágoas, porque amadas e amados do Senhor, existem coisas que vão crescendo junto, e se a gente não perceber que a erva daninha vai matar a semente que Deus tem plantado no nosso coração, vai atrofiar, vai fazer com que o teu crescimento seja doentio. Eu queria mostrar para vocês, amados, que estar enraizado em Cristo significa que a nossa vida também deve estar fundamentada em Cristo. Ele deve ser a base de tudo da nossa vida. Eu acho que vocês vão entender, porque se vocês dizer, amém, Jesus, então, ai, Jesus. Deus tem que ser a base da nossa vida. Ao ponto de dizer assim, se eu viver, amém. Se eu morrer, amém. Porque Cristo é o meu fundamento. Eu estou em Cristo. Se a vitória chegar hoje, amém. Mas se for para guardar para amanhã, amém. Porque eu sei que em Cristo tenho vitória. Se a porta vai se abrir amanhã, na próxima semana, amém também, porque eu sei que as coisas da minha vida acontecem no tempo de Deus. Isso é ser uma pessoa que está fundamentada, ela não vive ansiosa, ela não vive desesperada, ela não vive acelerada, dizendo assim: meu Deus, chega, desesperada, chega, Jesus, era para ser a semana passada, era para ser o mês passado, e não se você entregou a sua vida a Jesus. E você confia nele, pode ter certeza. Até o dia ele marca a vida certa. Até a hora que nós vamos chegar na nossa vida, chega na hora certa. Porque você não está colocando a sua dependência nem a sua confiança no homem. Está colocando em Deus. Então, mesmo que o homem dissesse, na próxima semana, e ele não puder cumprir, o nosso Deus é assim: pronto, vai ser a próxima, vai ser essa semana mesmo. Aí ele vai sentir as coisas e se encaixa. Você consegue entender isso? Amém. Porque nós entendemos, amados, que Deus tem prazer de honrar a nossa fé. Deus tem prazer de honrar a nossa fé. Quando a gente se aproxima dele com fé, é uma coisa que alegra o coração, que chama a admiração de Deus. Eu posso provar isso biblicamente. Quando você vê que mulheres ou pessoas tiveram atitude de fé, ele diz assim:
Grande é a tua fé, mulher. Ou disse, mulher, a tua fé te salvou. Como se o Centurião disse assim, nunca vi fé, nem de Israel a tua. Lembra? Vamos dizer assim, não precisei na minha casa não. Basta que o Senhor ore, ele lá, o meu servo vai ficar curado. Então, amados, nós precisamos não só declarar, mas dizer, Senhor, ainda que a sua alma venha se agitar, eu estou confiando no Senhor. De que maneira? Eu não sei, eu estou confiando no Senhor. Irmãos, o nosso Deus é lindo. Nós estamos agora para fazer um seguro no carro, que vai ser no dia 22. E como dezembro, né, é movimentado, festa, e o menino roda de Uber, nós fomos fazer a cotação para saber quanto era o seguro do carro. E o pastor que estava conosco, numa viagem para Itabaiana, que eu tinha um ministério da ele disse, olha, quando vocês for fazer o seguro do carro, avise que vocês rodam de Uber. Porque se você não avisar e acontecer alguma coisa no carro, o seguro não cobre. Você tem que avisar. Aí nós fizemos uma cotação, 2.750, era o mais barato, 3.025, 3.500, um seguro. Quando eu disse ao homem que rodava, tinha dias, esporadicamente, que meu sobrinho rodava de Uber, ele disse, muita seguradora não vai querer cobrir o carro, porque roda de Uber. Aí só teve um aqui. E do lugar de ser 2.750, vai ficar 4.779. Quase o dobro, né, irmãos? Quase o dobro. Aí o pastor com sua cabeça disse, não sei, de alguma forma, vamos descansar. E passou. E agora só, não tem condição, não tem como. Irmãos, Deus é lindo. No outro dia, passou 2 dias, eu descansei, né? Mas o Senhor quer que seja feita da vontade do Senhor. Nós passamos o ano todo, só precisou usar um reboque uma vez, não usou nada. E graças a Deus, não teve acidente, não. Graças a Deus, porque esse acidente, nada, né? Mas eu coloquei diante do Senhor, disse, Senhor, em nome de Jesus. Era tão bom que a gente precisasse, porque uma burocracia muito grande, cartão, nome, quem é, não sei o que, muita coisa. E aí, uma amiga conversando sobre outras coisas, sobre minha igreja, eu falei, irmã, estou orando aí para Deus, carro do segundo carro. Ela disse, irmã, eu vou dizer o qual é o segundo carro, o meu carro, já estou há 2 anos, e o meu filho já está há mais de 4 anos com ele, é muito bom. Eu mando, e não aquilo que era para pagar mais de 3 mil. Ele foi lá, hoje mesmo de manhã, fez a vistoria do carro, se você não pagar R$200 hoje, no próximo mês vocês pagam todo mês R$112 por mês. Ele dá glória. Vocês estão entendendo? Fundamentados em Deus, confiando em Deus. Recebe uma notícia ruim. Não, irmã. Jesus. Eis aí, Senhor, a oportunidade do Senhor manifestar a sua glória, manifestar o seu poder, o seu cuidado. Eis aí, Senhor, toma frio, é assim que a gente faz, não. Porque perdedor, louco, eu não paro nunca, porque é louco, pode ser o que for. Mas nós sabemos que quando o nosso fundamento está em Cristo, nós não vamos viver abalado nem desesperado. Se a irmã tem uma cirurgia para fazer, ai meu Deus, e agora? Porque eu vou, quem usa remédio, quem vai ficar na minha, quem vai pedir, irmã, descanse. Deus providencia. Mas que não, o Senhor está na coisa, eu preciso disso aqui. O Senhor vai adiante de mim. Um dia ele marca, a hora ele marca, o médico ele traz, ele faz a melhor equipe, ele faz com que se aqueles um plantão ia ser ele não vou trabalhar o melhor. Porque o nosso Deus quer que a gente deposite nele essa confiança. Quando você deposita essa confiança, você diz assim, eu estou me aprofundando em Deus. A minha raiz está em Cristo. Regue a sua vida pela palavra. A água que tem que cair em nós não é água preta, suja, envenenada, com dengue, não. A água que tem que cair em nós é a água da palavra, que lava, que purifica, que mata os espíritos, o que tem que matar.
que destrói aquilo que quer destruir a nossa vida, que destrói mesmo, desde a sua raiz. Pastor, isso é só conversa, não é conversa não, é experiência que você precisa ter todos os dias. É o que você precisa orar e dizer, eu preciso chegar nesse nível, eu preciso crescer. Já cheguei nesse nível, pastor, então eu quero me aprofundar ainda mais. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que estar enraizado em Cristo é como uma árvore que tem raízes profundas e fortes, que é sustentada e que cresce, mas que quando vem vento forte, quando vem tempestade, ela não cai, ela não é arrancada, ela permanece. Ela continua ali. A Bíblia vai nos falar, os Salmos vai nos dizer sobre a oliveira. Irmãos, tem que estudar um pouco sobre a oliveira. Tem que estudar, precisa um pouquinho. Coloque lá no Google, se você quiser lá, estudo bíblico sobre a oliveira. Você vai estudar ali, você vai ver aqueles que têm dificuldade de ler, coloque no YouTube. Pesquise lá, liga o microfone e diz assim, estudo bíblico sobre a oliveira. Aí ele vai mandar lá uma pregação. E você vai ver como é profundo. Não vai dar tempo para a gente falar isso, mas eu quero mostrar para vocês como nós podemos ficar enraizados em Cristo. Eu vou simplificar para a gente assim absorver, para que isso possa a gente colocar em prática todos os dias da nossa vida. Amém? Você possa se lembrar, eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. E isso aqui é da velha criatura. Então não tem mais poder sobre a minha vida. E ainda que chegar no tempo poder dizer, Senhor, o teu poder pode destruir o poder desse vício, desse mau hábito, dessa dependência, dessa praga pecaminosa. Você pode declarar em nome de Jesus, Senhor, isso aqui é do velho homem, essa agitação, essa ansiedade do velho homem. Agora eu sou uma nova mulher em Cristo. Agora eu não preciso viver ansiosa, desesperada. Isso é quando eu era do mundo, agora eu estou em Cristo. Isso é quando eu era das trevas, agora eu só estou na luz. Amém, igreja? Então assim nós devemos dizer e declarar. Então, como nós podemos fazer? Primeiro, como é que você pode estar enraizado em Cristo? A primeira coisa é recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí, esse é o primeiro. Pastor, mas eu já fiz isso, eu já sou batizado. Você sabe que se faz necessário nós estarmos dizendo sempre. Eu não sei se você tem esse hábito, assim, vai orar. Na oração, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Eu estou aliançada com o Senhor. E o Teu sangue, que é o símbolo dessa aliança, está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus bens. E não por mais simples que seja a sua casa, ou os bens que você tem, ainda tem aqueles outros que você vai ter. Amém. Ainda tem aqueles outros que você vai ter. Amém. E vai se manifestar, vai chegar a casa, a fazenda, os filhos, a chácara, o carro, a moto, aquilo que você ainda vai, né? A conta bancária, aquilo que ainda que você crê que vai se manifestar. Mas aquilo que você já tem, ainda que seja uma coisa assim, você dizer, Pai, sobre está coberto, está debaixo da bênção, está debaixo da proteção. Seja uma moto, um carro, seja uma casa, seja um fogão, seja uma geladeira. Né, irmãos? Nós precisamos orar por quê? Porque nós não temos papel, não, mas porque tudo que nós temos tem que ser consagrado ao Senhor. Porque nós estamos vivendo onde existe uma ação do sistema, irmãos. Você já percebeu que as televisões, depois de um ano, elas começam a apresentar defeito? E antes essa televisão durava quantos anos? Ei, irmãos e meio. 10 anos aquelas televisões de geladeira. E não ninguém mudava de geladeira por menos de 5 anos, 10 anos, nada. A geladeira não está defeito hoje. Você compra, pode contar. Acabou o prazo de um ano, parece que ela já fica assim. Próximo mês já acabou a garantia. Próximo mês acabou a garantia. Aí quando acaba a garantia, ela começa Eu fiquei pensando, meu Deus, quando for que eu comprei a minha máquina de lavar? A minha máquina de lavar é nova. E ela já está fazendo um barulho diferente. E eu comprei uma Brastemp. Eu comprei, não, meu sobrinho me deu presente. Uma Brastemp. E eu disse, essa máquina está dando problema.
Isso você foi feita para funcionar, funcione. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, parece que eu colocou, cara, não estende, então não deixe de não. Mas eu estou brincando porque a máquina não escuta nada não, irmãos. Mas a gente sabe que tem coisa que parece que quer tirar a nossa paz. Olha, mãe, quer tirar a nossa paz. A máquina, uma geladeira, começa a fazer um barulho, um cheiro, alguma coisa. Mas, irmãos, recebe Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia vai nos dizer, João 1,12, esse daí acho que você já sabe de dois, então é de coisa salteada. Mas a todos que receberam Deus, poder ser filhos de Deus, a saber, aqueles que creem. Então, quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador, esse é o primeiro passo para você estar enraizado em Cristo. É recebê-lo como Senhor e Salvador. Segundo, andar nele. Como é andar nele, pastor? Depois que você recebe a Cristo, nós devemos andar nele. Ou seja, você precisa viver uma vida de obediência e submissão a Deus. Senão não é cristianismo, senão não é cristão. É só frequentador ou religioso. E aqui nós não temos religiosos. Em nome de Jesus. Nós temos servos. Nós temos filhos e filhas de Deus. Nós temos pessoas cristãs que procuram, que se esforçam, mesmo com toda dificuldade. Porque Deus conhece a sua humanidade, conhece as suas limitações, mas Ele não desiste de você. Ele é aquele que vai ao caminho de Emaús, irmãos, que vai procurar aqueles discípulos que estavam frustrados, estavam tristes, angustiados, querendo voltar para Emaús. Aí o Senhor vai ter ele, anda com ele cerca de 11 a 12 quilômetros, até que chega um momento que o Senhor se revela: sou eu que estou com você. Volta para Jerusalém. O Deus que não desiste de nós, ande com Ele, porque Ele decidiu primeiro andar conosco. Ande com Ele, se alegre, por mais que alguém não queira andar com você, ou lhe deixe sozinha, ou a solidão que bate no seu coração, lembre-se: eu não estou só, o Senhor está comigo. Por mais que seja um vale da sombra da morte, você não estará só. Pode chamar por Ele, porque o Senhor se manifesta de forma grandiosa na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, andar nele. Terceiro, edificados nele. Pastor, andar nele e edificar. Como é? Devemos estar edificados em Cristo. Ou seja, essa edificação vem pelo crescimento e o fortalecimento da fé. Estar nele é você procurar estar em obediência. É você procurar se submeter a ele. Agora, o outro nível é ser edificado, andar em fé. Tem pessoas que procuram ser obediente, né? Procurar respeitar um comando que a pastora dá, um comando que a missionária dá, procura se envolver na obra, participar, ajudar. Quando solicita, quando é para cantar, ela quer cantar, quando dá oportunidade, ela quer participar daquela oportunidade. Mas a nível de fé, você crê, se Deus quiser. Irmã, você está orando por isso? Eu oro, né? Mas eu não sei se vai dar certo. Porque fé, fé, zero. Temos que ser edificados na fé. E eu só edifico a minha fé me alimentando da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como eu edifico a minha fé? Orando em línguas. Quem ora em línguas? Judas, versículo 20, que só tem um capítulo. Versículo 20. Que a gente edifica a nossa fé orando em línguas. Como é que eu edifico a minha fé? Colocando ela em prática. Amém. Você tem que se desafiar. Você mesmo tem que desafiar. Pastor, eu quero orar pelos inteiros. Quantos gostariam de ser usados por Deus assim na hora de cura? Judas 20 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Amém. Orando no Espírito Santo, orando em línguas, edificando, ora, edificando. Pastor, eu ainda não oro em línguas, então busca o batismo do Espírito Santo para orar em língua, para edificar mais a sua fé. Pastor, mas se eu não orar em língua, como é que eu vou edificar minha fé?
Está escrito, eu creio. Eu tomo posse. Está escrito que eu creio. Jesus é o bom pastor. Ele é aquele que cuida. Ele é aquele que nos leva a pastor meditante. Ele é aquele que traz repreender a nossa alma. Está escrito, eu creio. Sempre assim, eu creio. Eu creio. Precisamos identificar a sua fé. Eu creio que isso vai ser mudado. Eu creio que vai crescer, esse menino vai crescer ambiente. Eu creio que essa vida vai ser transformada. Eu creio que a minha vida vai passar por uma mudança extraordinária. Você começa a declarar, eu creio, eu creio. Eu creio que a porta vai se abrir. Eu creio que vai mudar. Eu creio que vai vir um benefício. Eu creio que vai cair na minha conta. Eu creio, aí começa a declarar, eu creio que Deus vai colocar pessoas voluntárias, amadas, bondosas, generosas do lado. Eu creio que o Senhor vai me levantar, Senhor. Aí começa a declarar, eu creio, eu creio, eu creio. E quando você começa a declarar que você crê, você está colocando, edificando a sua fé. Amém? Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Vamos lá, Efésios 2. Só falta 2 e a gente conclui, tá bom? Efésios 2, versículo do 20 ao 22. Para estarmos sendo edificados nele. Glória a Jesus. Efésios 2, quando? 20 a 22. Pode ler. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Amém. Versículo 22. O 22, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. Então nós somos edificados. Devemos estar sendo edificados em Deus. A nossa fé deve ser fortalecida e crescer a cada dia em Deus, em Cristo. Amém? Outra coisa que precisa, pastora, para eu ser mais rápido, confirmados na fé. Devemos estar confirmados na fé, ou seja, nossa confiança em Cristo deve ser firmada e inabalável. Quando fala confirmados na fé, lembre-se que esse já é um processo mais profundo. Por quê? Não é só você falar e declarar, e você começar a ter experiências que vai confirmar a sua fé, a sua dependência em Deus. Então, ainda um processo de Deus de crescimento, de confirmação de que nós somos da fé. Ninguém pode fugir do processo de Deus. Qual é o processo? O processo de edificação, o processo que Deus traz para haver crescimento, existir amplitude da sua visão, abrir o seu campo, né, o campo visionário. Tem pessoas que têm uma visão muito assim fechada. Mas quando ela começa a confirmar a sua fé, a visão vai se abrindo. E aí você vai ver, não tem nada a ver comigo, não, tem a ver com Deus. Porque às vezes a gente vai trazer tudo para o pessoal. Irmãos, uma vida confirmada de fé não tem a ver com Jucivane. Não tem a ver com Deus querer mostrar alguma coisa sobrevoada. Não, amado. Tem a ver com o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então, em ti e através de ti, Ele vai levar você a um caminho onde o nome dele venha ser glorificado. Isso é a confirmação da fé. Onde você vai ver e outras pessoas verão. Essa é a confirmação da fé. Você acha que para os seus vizinhos, para os seus parentes, a confirmação da sua fé é saber quantos dias você vai para a igreja? Ou é quando, diante de uma situação, o seu comportamento? Diante de uma situação, a sua atitude? Diante de uma necessidade, você quer dizer assim, eu vou orar. Eu vou apresentar a Deus. Ou seja, vem ficar essa menina aqui, eu vou orar com ele agora. Vamos orar agora. Vamos pegar esse papel como essa é a confirmação da confiança. É quando você não descobrir a comigo, é a minha oração, é o meu plano. É Deus em mim, é Ele sendo glorificado.
algum lugar para ministrar. Aqui também, não é só quando a igreja fora, não, na minha igreja também. Eu lembro que eu uso. Eu lembro da tomada. Eu lembro que o Senhor usa, nos abre campo. Não pode, pastor, nós estamos orando dentro cá. Abre o nosso campo espiritual, Senhor. Nos dá discernimento, Senhor. Antes de nos falar conosco, dizer alguma coisa, a gente tenha percepção, entendimento do que é verdade, do que é mentira, do que é ação comigo, do que é atuação, do que é a tua mão trabalhando, do que é a opressão. Tem coisas que é a mão de Deus sobre a pessoa e tem coisas que é a opressão. Então, a gente, porque é a opressão que repreende, porque a mão de Deus é que deixa, não toca. Que é a mão de Deus. Quem vai se levantar contra Deus? Vocês estão entendendo? E isso precisa ter o quê? Discernimento. Então eu oro e tem alguma coisa, irmãos, que você usa a minha vida, Pai, que o teu nome seja glorificado. Por causa da igreja, por causa daquelas pessoas. E amados, eu já aprendi com Deus a guardar o coração para que não fique sobre mim um peso ou uma cobrança. Porque antes eu sentia uma cobrança tão grande, eu não me enxergava, ai meu Deus, isso eu vou ministrar. Ai Jesus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, usa a minha vida, Senhor, me dê revelação, eu, Senhor, vou ler a tua palavra, eu vou meditar, mas eu estou aqui disponível, faça como eu quero, põe as palavras certas. E se o Senhor quiser me usar com música, se o Senhor quiser me usar com uma palavra de sabedoria, se o Senhor quiser me usar em revelação, use. Mas se o Senhor quiser só usar a palavra, faça como queres, porque eu sou apenas um vaso. Sabe, irmãos, nós temos que ter cuidado. Graças a Deus, aqui todo mundo é simples, pessoas que estão aprendendo, né? Mas existe igreja, irmãos, não falando, mas existe igreja que, sabe, são quantos diabos. E eles ficam esperando o dia da escala dele. Porque não prega diabo todo dia lá, não. Igrejas que são grandes, vocês estão entendendo? Igreja que tem 2, 3 pastores, se não dá conta do dia da espera dele, do dia que ele vai ministrar. E no dia que eles vão ministrar, aí tem aquela questão de comparações. Você viu o diácono José, o diácono José pregando. Porque você não viu Ferreira ministrando, irmão, foi glória. Aí fica aquelas comparações. E aí isso inflama muitas vezes o coração a querer, sabe, de autopromoção, como se tivesse para mostrar conhecimento. Irmãos, não entra nesse jogo. Eu vou participar agora no final de semana, tem 3 ministras. Eu estou muito preocupada com essa que vão ministrar. Mas antes eu ficava, meu Deus, o que é capaz de pregar? Se eu for pegar, quem não vai falar? O que a outra vai falar? E eu vou falar sobre o que? Eu falo na primeira, eu vou ser a segunda, eu vou ser a última. Eu ficava naquela preocupação, se a palavra encaixar com a outra. Minha irmã, quando a gente vai crescendo, você vai ver que a obra é do Espírito Santo. Se você estiver dependendo do Espírito Santo, você vai seguir o percurso. Vai seguir o percurso. Sabe, amados? Vai seguir o percurso. A pastora que está organizando o evento que vai acontecer agora, sábado, ela ficou assim, meu Deus, pastora, quem me contou isso? Eu disse, pastora, eu sinto direção de fazer, já tem mais de 15 dias, mas eu estou com vergonha de dizer. Mas eu vou dizer, porque agora o senhor diz, fale. Pastora, eu sinto direção de fazer isso com as pessoas. Aí ela disse, quem disse isso, pastora? Quem me contou? Eu disse, não, foi o Espírito Santo que colocou no meu coração, já tem mais de 5 dias, já tem 20 dias que nós estamos fazendo isso, discutimos isso numa reunião. Pastora, Deus lembra, confirmação, vamos acelerar aí, vamos fazer, todo mundo, vamos acelerar, é confirmação, realmente para fazer. Eu não sabia da reunião, não sabia da programação, mas Deus falou no meu coração como tem que fazer, falta um detalhe. Então, aquele detalhe, eu disse, falta isso aqui, não se preocupe não, vou comprar, vou levar, e esse detalhe vai se fechar, pode ser que você fica dando, o que é que o Espírito Santo? Porque o Espírito é o mesmo, irmão, o maior interessado na obra que crescer, ser fortalecido, você ser avivado, ser cheio de Deus, o maior interessado é o Espírito Santo. Então, se eu começo aqui a orar, Senhor, usa quem o Senhor vai trazer hoje para dirigir o culto, não é a gente perguntando, a pastora Nazara vem, a missionária já vem, o diácono
devemos abundar em ação de graça, ou seja, devemos ser pessoas gratas por tudo que Cristo fez por nós. Coração grato. Isso está em, abre aí, pastor, 1 Tessalonicenses 5,18. Amados, coração grato. Quem teve com Jesus Cristo verdadeiramente, ele não é uma pessoa egoísta nem egocêntrica. Ela não é uma pessoa mesquinha. Ela é amada. Ela vai passar por algumas coisas, alguns desafios, vai, porque todos nós somos desafiados a ficar magoados com alguém. Agora, Jesus trata, aperta, pega de jeito. Jesus, né? Todos os homens, quem nunca teve vontade de dar um murro na cara de alguém? Todo mundo já teve, ou não? Um murro não, pastor, mas dá uma rasteira, ou dá um puxão de cabelo, ou dá, sei lá, o que for, né, que já passou na cabeça. Mas, irmãos, o nosso lado espírito, justiça, muitas das vezes está querendo, né, florescer, mas o coração quer transformar seu a vontade era de chutar o pau da barraca. Mas eu vou te louvar, porque ainda que a minha vontade fosse chutar o pau da barraca e acabar com tudo, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar no seu trabalho. Eu vou confiar na sua mão. Eu vou confiar que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está limpando. E eu vou guardar meu coração. Não vou deixar que isso me adoeça. Não vou deixar que isso rouba a minha paz. Eu vou te louvar. Eu vou te louvar porque meio à luta e à provação o Senhor se revela. O Senhor se manifesta. Amém? 1 Tessalonicenses 5. Eu quero ler do versículo 16. Amém. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não resiste o Espírito e não despreza as profecias. Oh, glória a Deus. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Então sejamos gratos. Está passando uma provação. Seja grato, porque você não vai ficar na provação. Você vai passar. Estou passando por um momento de escassez. Louva ao Senhor, porque o Deus da providência vai se revelar assim providência na sua vida. Socorro, abençoando, em nome de Jesus. Amém? Cultive o coração grato. Quando você sentir que o seu coração vai ficar inflamado, não coloque inseticida para matar esse bicho, essa doença, esse mosquito de trazer inflamação, né? A chikungunya está dando o quê? Do mesmo mosquito, né? Você já viu algum lugar da dengue e da chikungunya? A dengue os órgãos ali com a água parada. Então, se a Bíblia ficar lá parada, não ela vai dar dengue, não. É a gente vai ficar com medo. Ela não. Se a palavra está lá parada, a palavra é água. Se você se lava, se limpa, as águas vão correr dentro de nós. Aí, às vezes, a gente está quase que chikungunya, né? Fica todo inflamado. Ninguém pode falar nada assim. Oi, não chegou agora. Está inflamado. Está doente. Não, está cheio de mosquito picou. Então a gente precisa entender que o coração grato vai nos libertar. E vai trazer saúde. Vai trazer saúde até para a nossa alma. Se ela tiver ou de dengue ou de chikungunya, ela vai ter que sair. Porque é como se fosse um antídoto, como se fosse um remédio que vai combater aquele mal que está querendo se apontar sobre as suas emoções, sobre o seu corpo. E, amados, existem problemas emocionais que eles se manifestam por outras formas. Mas você diz assim, você vai ter mais um cansaço. E hoje eu fiquei o dia todo trabalhando. Eu nem fiquei o dia todo de pé hoje. Eu me levantei um pouco e me sentei e as pernas pesadas. As crianças, meu Deus, nós temos mais. Aí
Às vezes é um problema emocional. Uma coisa que foi lá, uma seta. Fiz a fugir. Aí você se manda para uma bola coluna. Aí o único que misericórdia, Jesus. Às vezes, com uma pancada tão forte que você levou nas emoções, falou alguma coisa que você, meu Deus, ou que nem um porrão nas costas, uma traição. Isso é traição, não é só não, mas isso é traição que você não puxa. Imagina que Jesus não, ele ia falar com o carro com a vasilha, ia falar esse fundo. Mas Deus assim, o carro com a vasilha, às vezes uma vasilha. Às vezes uma coisa, você disse que era no mercado, não foi. Aquilo é para você programado. O carro é tudo, a freta, a coluna. Tem gente que começa a ter dor de cabeça, ânsia de vômito. Tem pessoas que quando chegam no horário da igreja, ataca. Diarreia, dor de cabeça, dor nas pernas. Aí ela diz assim, não foi por causa do que aconteceu, não foi porque hoje eu fui em tal lugar, foi porque eu fui na mercearia, foi porque eu dormi mal. Não, minha irmã, é porque chegou a hora de ir para a igreja. E como você não está conectado, enraizado em Cristo, vir à igreja traz certos bloqueios. Não sabe, peça ao Senhor sanar. Peça ao Senhor para lutar. Senhor, eu quero estar enraizado no Senhor. A minha raiz é em Cristo, não é numa maçã, não é na tristeza, não é na angústia. O Senhor já me tirou desse lugar. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, louvando ao Senhor por todas as coisas, agradecendo a Deus pela vida, pelos livramentos. Eu quero 2 minutos para você agradecer ao Senhor. Amém? 2 minutos para você agradecer. Agradeça pela vida, o fôlego de vida. Agradeça porque Deus tem tido misericórdia de você, não tem desistido de você. Agradeça porque Deus não me atribui segundo os seus erros, segundo as suas fraquezas. Ele não nos julga, Ele é o nosso Deus. Seja grato ao Senhor.